A suspeita de que ministros do Supremo Tribunal Federal foram gravados durante a reunião que selou a saída de Toffoli na relatoria do caso Master ampliou a crise no Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos a falar com o nosso repórter José Matheus Santos. José Matheus, qual é o clima nos bastidores da corte com essa suspeita de gravação da reunião? O pior possível, Celso. Se tivesse que definir a cena, os bastidores do STF, há um clima de desconfiança, né? Depois de que o site, o jornal digital Poder 360, publicou inicialmente uma reportagem, foi na madrugada de hoje, com aspas atribuídas aos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa reunião que foi realizada ontem no gabinete da presidência do STF. Comentamos agora há pouco no jornal do SBT News, mas relembrando rapidamente, nesse encontro que foi discutido se o ministro Dias Toffoli deveria continuar ou não na relatoria do caso do Banco Master. O ministro Toffoli chegou a se defender. E aí, aspas atribuídas aos ministros foram publicadas nessa reportagem no Poder 360 na madrugada de hoje. Então, pela manhã, surgiu informação também no jornal Folha de São Paulo, e essa informação está em alinhamento com a apuração da nossa equipe do SBT News, de que os ministros ficaram chateados com o vazamento dessas informações, desse conteúdo, dessas reuniões. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 10 atualmente, participaram desse encontro. E, segundo informações de bastidores, algumas das aspas publicadas nessa reportagem correspondem ao que foi dito na reunião. O ministro Dias Toffoli, por meio do jornal Folha de São Paulo, ele concedeu uma entrevista rápida ao jornal Folha de São Paulo. Ele respondeu a um contato de uma reportagem. Ele negou que tenha gravado alguém, até porque surgiu a informação de que há uma suspeita de parte dos ministros de que ele tenha feito essa gravação desse conteúdo, mas o ministro Toffoli negou ao jornal paulista e que tenha feito isso. Segundo ele, ele jamais gravou algum tipo de conversa na vida dele. Essa é uma situação que está estremecendo bastante os bastidores do Supremo Tribunal Federal. Já estava uma situação bastante tensa desde antes dessa reunião de ontem. A situação ontem ficou bastante tensa também, se ampliou nesse clima de tensão, e agora essa situação chegou aí a um ápice de momento, né, na crise no Supremo Tribunal Federal, já que a cada momento essa situação, esse contexto do STF nessa atuação do caso do Banco Master tem ficado aí, tem tido novas revelações e novos desdobramentos internos sobre esse caso. A nossa analista Basílio Rodrigues também apurou, junto a auxiliares do ministro Dias Toffoli, de que ele negou também ter realizado a gravação dessa conversa. A sessão de ontem, lembrando, essa reunião que foi no gabinete da presidência do STF, foi fechada. Apenas os ministros estavam no gabinete onde ocorreu essa reunião. O nosso analista de política César Feitosa, que também apura bastante sobre o Poder Judiciário, trouxe a informação de que o ministro Dias Toffoli, ele começou a reunião de ontem na presidência do STF, ele fez a defesa dele, como eu disse agora há pouco, disse que deveria continuar à frente do caso do Banco Master, que não via motivo para suspeição e para se afastar, mas ele acabou recuando dessa postura depois que percebeu, segundo César Feitosa apurou, que os outros 9 ministros atuais do STF não saíram em defesa da continuidade dele na titularidade, na relatoria desse caso do Banco Master aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, diante desse comportamento, o ministro Toffoli abriu mão dessa relatoria, desse processo que acabou sorteada horas depois para o ministro André Mendonça. O ministro Toffoli disse nessa conversa, né, entre os ministros do STF, que conhece o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que eles se encontraram em eventos sociais, mas negou ter proximidade com o banqueiro. Toffoli também disse que a participação societária dele na empresa Maridit, que foi dona de parte do resort Itaiaia, que fica em Rio Claro, no interior do Paraná, foi regular e registrada na Receita Federal. E nesse momento, segundo ele, segundo o César Feitosa, o magistrado chegou a apresentar documentos para comprovar a lisura da atuação dele. Houve uma manifestação dos outros ministros depois disso e chegaram a um denominador comum de que o ministro Toffoli deveria sair da relatoria desse
desse caso. Por fim, relembrar uma apuração dos nossos analistas Eduardo Gaia e Marcela Matos de que o banqueiro Daniel Vorcaro pediu um reforço na segurança dele e também o direito de viajar em um jatinho privado para comparecer ao depoimento que está previsto para acontecer aqui em Brasília na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, isso no dia 24 de fevereiro. Lembrando que também há uma previsão de que tem um agendamento de um depoimento dele para a CPMI do INSS, que apura fraudes nas aposentadorias e pensões da Previdência Social brasileira, no dia 26, ou seja, a previsão de 2 depoimentos no Congresso Nacional na semana seguinte ao Carnaval. Volto com vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News.